Hernandes, muito obrigado. Jesus te abençoe. Queridos irmãos, é um privilégio, uma honra estar aqui. A agenda, mesmo que apertada, quando é um amigo que chama, a gente obedece. Então é uma honra para mim estar aqui, viu? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler os versos 9 até o verso 13. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, por favor, versículos 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu gostaria de falar nesta noite sobre o tema restaurando o fervor espiritual. Restaurando o fervor espiritual. Os anos amargos da perseguição à igreja haviam chegado. As nuvens escuras já se formavam no horizonte. E um tempo difícil, amargo, doloroso viria sobre a igreja. Desde que Nero assumiu o governo como imperador de Roma, aos 17 anos de idade, em 54, é que se prenunciava um tempo difícil. A palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver em Cristo piedosamente vai ser perseguido. E esse tempo tinha chegado de maneira dolorosa para a igreja. 10 anos depois, quando Nero tinha 27 anos de idade, no ano 64, dizem os historiadores que ele mesmo, com a sua megalomania, querendo reconstruir a cidade de Roma, pôs fogo na capital. E vestiu-se de ator, subiu para o alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas. 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando o incêndio terminou, quando as chamas se apagaram,
dos 14 bairros de Roma, 10 deles haviam sido destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero o álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa uma brutal e sangrenta perseguição contra os crentes. Eles iluminavam os jardins de Roma, pois eram queimados vivos em praça pública. Um banho de sangue. Os crentes eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Uma chacina, uma perseguição cruel. 2 anos depois, 66, explode uma revolução na Palestina. Os zelotes, não aceitando os cultos pagãos que estavam acontecendo e a profanação das suas sinagogas, se rebelam contra Roma. E Roma manda para lá Tito, para tentar debelar aquela rebelião. 2 anos depois, 9 de julho de 68, Nero, em crise com o Senado, foge e se mata, comete suicídio. 2 anos depois, anos 70, Jerusalém estava cercada pelos romanos, e a cidade é destruída, e o templo é arrasado, a cidade é queimada a fogo, e os judeus são mortos e dispersos, os vivos que sobraram dispersos para o mundo inteiro, na mais longa diáspora e dispersão da história da nação de Israel, do ano 70 a 14 de maio de 1948, quando o Estado foi restabelecido. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, com 100 dias de festa de inauguração. E nesta festa de inauguração, 10 mil crentes foram jogados naquela arena para serem mortos pelos animais ferozes e pelos gladiadores. Ano 86, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, pela sua perversidade e crueldade. Foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. A essas alturas, todos os apóstolos de Jesus Cristo já estavam mortos, exceto João, pelo viés do martírio. Agora Domiciano deporta o apóstolo João, que era pastor da cidade da igreja de Éfeso, capital da Ásia, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos, tentando talvez calar a sua voz, tentando talvez silenciar a voz do último e único representante do colégio apostólico. Mas diz a Bíblia que quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu para ele uma porta no céu. E a palavra de Deus diz que ele escuta uma voz: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Mesmo nos tempos mais difíceis e tenebrosos da vida, Deus ainda continua no trono e continua no controle da situação. A história nunca ficou à deriva. Deus sempre sobranceiro, vitorioso, glorioso, esteve reinando, está reinando e reinará pelos séculos dos séculos. Aquele era um dia de domingo. Era o dia do Senhor. Quando João escuta atrás dele uma voz como voz de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve um livro e manda às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatiro, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diz a Bíblia que quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro, símbolo das 7 igrejas. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem. Em outras palavras, o que o texto quer dizer, amados, é que Cristo só pode ser visto pelo mundo na igreja e através da igreja. Ele está no meio da igreja. Ele está aqui. Ele está neste lugar.
E é por causa da presença dele que você e eu estamos aqui. Ele é o centro deste culto, ele é a razão deste culto, e é por causa dele que você e eu estamos aqui. Nós jamais podemos perder de vista, meus amados, todas as vezes que nos reunimos, desta realidade gloriosa de que Jesus está presente. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que intervém, Ele é o Deus que liberta o cativo, Ele é o Deus que dá vista aos cegos, Ele é o Deus que apruma o aleijado, Ele é o Deus que faz o mudo ouvir e falar, Ele é o Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que faz nova todas as coisas, e esse Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite. Chama a sua atenção para o capítulo 2, versículo 1, porque agora somos informados de que Ele não está apenas presente no meio da igreja, mas diz o texto que Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está andando entre nós. E você pode perguntar, mas fazendo o quê? Ele está aqui para sondar a sua igreja, para exortar sua igreja, para corrigir sua igreja, para consolar sua igreja, para fazer promessas à sua igreja. E se você perceber, quando o Senhor Jesus começa a andar no meio daquelas 7 igrejas, há um estribilho que vai ser usado em todas elas, repetido em todas elas. E esse estribilho é esse: eu conheço, eu conheço. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 destas 7 igrejas, Jesus vai usar o mesmo estribilho: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que o seu marido não conhece, que a sua esposa não conhece, que seus pais não conhecem, que seus filhos não conhecem, que seu pastor não conhece, que a sua igreja não conhece. Deus conhece. Não há nada oculto diante dos seus olhos. Ele é aquele que tem olhos como chama de fogo. E é por isso que quando João vê este Senhor da glória, ele não vê mais o Cristo surrado da sexta-feira 13, da sexta-feira da paixão. Ele não vê mais o Cristo espancado, cuspido, vilipendiado e zombado. Ele vê o Cristo da glória. Diz a Bíblia que agora os seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a neve. Diz a Bíblia que agora os seus pés não estão mais cravados no lenho, mas são como bronze polido. Diz a Bíblia que agora suas mãos não estão mais presas no lenho, mas seguram a igreja. Diz a Bíblia que a sua voz não está mais embargada pela sede, mas é voz como de muitas águas. Diz a Bíblia que o seu rosto não é mais um rosto desfigurado pela pancadaria, mas brilha como sol no seu fulgor. E diz a Bíblia que quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive vivo, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não estamos adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo. E Ele está aqui para dizer para você: eu conheço as suas obras. Eu conheço a sua vida, eu conheço a sua família, eu conheço o recesso da sua alma, eu conheço a intimidade do seu coração, eu conheço. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus Cristo disse assim: eu conheço a tua pobreza e a tua tribulação, mas para mim tu és rica. Eu acho isso magnífico. Porque você e eu temos uma noção do que é uma igreja rica. Talvez uma igreja que tenha um templo suntuoso, talvez uma igreja que tenha muitos membros, talvez uma igreja que tenha um orçamento robusto,
Talvez uma igreja que tenha muita gente influente na sociedade. Mas o Senhor Jesus olha para uma igreja pobre, diz: tu és pobre, mas lá diante do céu tu és rica. O que importa, amados, é que uma igreja seja fiel ao Deus fiel. Porém, aquela igreja que se olhava no espelho, a igreja de Laodiceia, dava nota máxima para si mesma, dizia: eu sou rica, abastada, não preciso de coisa alguma. Jesus Cristo olha e faz uma outra avaliação: não, tu és pobre, miserável, cega e nua. Para a igreja de Pérgamo, uma das mais importantes cidades da Ásia, Jesus olha para aquela igreja e diz: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus Cristo disse isso? Por duas razões, pelo menos. Primeiro, Pérgamo ganhou o direito de construir o primeiro templo de adoração ao imperador na Ásia Menor, concorrendo com Éfeso, a capital. Portanto, lá em Pérgamo, o imperador romano era adorado como se fosse um deus. Segunda razão, em Pérgamo ficava o templo de Esculápio. Esculápio era o deus da cura, e o símbolo de Esculápio era uma serpente. Pessoas do mundo inteiro iam a Pérgamo para serem curadas por este ídolo, por esse deus chamado serpente. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver na lapela do seu jaleco uma cobrazinha desenhada. Isso vem de Pérgamo. Isso significa que manteve-se essa ideia de que é o Deus da cura. E o Senhor Jesus vai dizer que toda adoração que não seja prestado ao único Deus vivo, Criador de todas as coisas, é uma adoração do próprio Satanás. Jesus Cristo conhece a geografia onde a igreja está. Mas mesmo onde está fincado o trono de Satanás, aí Deus levanta uma igreja para adorar o Deus vivo. Se você parar para perceber, Jesus está andando no meio da igreja. E ele vai sondando as igrejas. E o que eu acho impressionante é que Jesus Cristo tem elogios para fazer e tem censuras para fazer. Para duas igrejas, Jesus Cristo não tem censura, só tem elogio. Quais igrejas? Esmirna e Filadélfia. As menores e mais pobres igrejas da Ásia. Esmirna era a mais pobre, Jesus Cristo diz: não, tu és rica. Filadélfia, Jesus Cristo diz: tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Para 4 igrejas, Jesus Cristo tem elogios a fazer e tem censuras a fazer. Para a igreja de Éfeso, Jesus Cristo elogia aquela igreja pela sua ortodoxia, pelo seu zelo pela palavra, por não suportar os falsos apóstolos, para colocar na prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Porque Jesus diz: eu também tenho uma coisa a teu favor, que tu odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas Jesus Cristo disse: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, igreja de Éfeso, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Preste atenção aqui, irmãos. A ortodoxia é boa, ela é importante, ela é necessária, ela é insubstituível, mas só a ortodoxia não agrada o Senhor Jesus. A igreja que perde a piedade, a igreja que perde a devoção, a igreja que perde o entusiasmo, a igreja que perde o seu amor por Deus e uns pelos outros, não agrada o Senhor Jesus, ainda que seja ortodoxa. Por outro lado, olhe comigo a igreja de Tiatira. Jesus elogia a igreja de Tiatira porque agora, quando escreve, esta igreja tem mais obras e mais amor do que lá no começo. E aí eu fico impressionado, mas Jesus, apesar de elogiar isso, ele diz: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras aí esta falsa profetisa Jezabel que está induzindo meu povo à prostituição. E aí você percebe um dado. Tiatira é exatamente o oposto de Éfeso. Éfeso tinha teologia, tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Se uma igreja com doutrina, sem amor, não agrada a Deus, uma igreja com amor sem doutrina também não agrada a Deus.
Estas duas coisas não podem ser separadas. É ortodoxia e piedade. É credo e conduta. É teologia e vida. É verdade e devoção. Para a igreja de Pérgamo, Jesus Cristo tem elogios a fazer, porque havia gente tão fiel a Deus como o seu líder Antipas, que morreu martirizado dentro de um boi de bronze, incandescido. Por outro lado, tinha gente dentro daquela mesma igreja, seguindo a doutrina de Balaão, apartando-se da verdade de Deus. Pelas minhas andanças por aí, de vez em quando se faz a seguinte pergunta para mim: como é que você avalia a igreja? Ou às vezes a pergunta é mais específica: como é que está a igreja que você pastoreia? E a minha resposta é essa: vai muito bem, vai mais ou menos, vai mal. Sabe por quê? Numa mesma congregação você tem gente cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem gente que está claudicando. E você tem gente que está retrocedendo. Na igreja de Pérgamo tinha gente pronta a morrer por Cristo. E tinha gente negociando a verdade. Jesus se dirige à igreja de Sardes. E tem um elogio para fazer. Porque tinha algumas pessoas que ainda não haviam contaminado as suas vestiduras. Mas Jesus Cristo denunciou dizendo: se você tem nome de que vive, mas você está morto. Aquilo que impressiona os homens não impressiona a Deus, porque Ele não vê apenas a aparência, Ele vê o coração. Por outro lado, irmãos, para uma igreja, Jesus Cristo não tem nenhum elogio para fazer, apenas censuras. A igreja de Laodiceia. Era a igreja mais rica da Ásia. E Jesus Cristo só tem censura para fazer aquela igreja, dizendo: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A grande pergunta a fazer é esta: qual foi o diagnóstico que Jesus Cristo fez desta igreja? Então eu chamo a sua atenção para isso. O que mais me impressiona não é o que Jesus viu na igreja, é o que Jesus não viu na igreja. A igreja que só recebeu censura de Jesus tem algumas características. Primeiro, você não encontra nesta igreja nenhuma denúncia de heresia. Como tinha ataque de heresia na igreja de Éfeso, como tinha heresia já presente na igreja de Pérgamo, como tinha heresia presente na igreja de Tiatira, a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Não tem denúncia de heresia. Não tem falsos mestres incomodando a igreja. Não tem falsos apóstolos perturbando a igreja. Não tem falsas profetisas ensinando loucuras dentro da igreja. A igreja era uma igreja verdadeiramente ortodoxa. Preste atenção nisso. Uma igreja pode ser ortodoxa e ainda estar causando náuseas em Jesus. Uma igreja pode ter zelo pela palavra e estar completamente sem fervor espiritual. Segunda coisa que Jesus não viu naquela igreja: Jesus não fez qualquer denúncia na igreja de Laodiceia de imoralidade. Como denunciou, por exemplo, na igreja de Tiatira, como denunciou, por exemplo, na igreja de Sardes, onde as pessoas haviam contaminado suas vestiduras. A liderança da igreja de Laodiceia não precisava se reunir para disciplinar nenhum membro. Era uma igreja ortodoxa e era uma igreja ética. Não há qualquer sinal de imoralidade na igreja. Era uma igreja zelosa da doutrina, era zelosa da vida. No entanto, mesmo com essas características, Jesus Cristo disse: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Terceiro lugar, o que Jesus não viu na igreja de Laodiceia. Jesus não viu na igreja de Laodiceia nenhum sinal de pobreza. Como havia, por exemplo, na igreja de Esmirna. Como havia, por exemplo, na igreja de Filadélfia. Era uma igreja rica, era uma igreja abastada.
Era tão rica, para vocês terem uma ideia, Laodiceia era uma das cidades mais ricas do mundo. Mais ricas do mundo. Para você ter uma ideia, no ano 147 a.C., a cidade foi completamente destruída por um terremoto e os cidadãos daquela cidade nem aceitaram dinheiro público para a reconstrução da cidade. Os homens endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. A igreja refletia a riqueza da cidade. Então você vai perceber uma terceira coisa. A igreja era ortodoxa, era ética e era próspera. Mas mesmo assim, Jesus Cristo diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quarto lugar, sabe o que Jesus não viu naquela igreja? Nenhuma evidência de perseguição. O mundo estava em rebuliço. O Império Romano estava massacrando os crentes. Alguns crentes, como lá em Pérgamo, já tinham sido mortos e martirizados na igreja. Mas na igreja de Laodiceia havia uma paz, tranquilidade. E aí eu noto uma coisa: a igreja era ortodoxa, a igreja era ética, a igreja era próspera, a igreja estava em paz. Se eu morasse lá, talvez gostaria de ser membro daquela igreja. Então, vamos perguntar: o que é que Jesus viu na igreja? Qual foi o diagnóstico de Jesus? Então, eu gostaria de hoje trabalhar com vocês 3 pontos aqui. Primeiro, um diagnóstico. Segundo, um apelo. Terceiro, promessas. A pergunta é: qual é o diagnóstico que Jesus Cristo fez da igreja de Laodiceia? Sabe qual foi? Falta de fervor espiritual. Eu fico olhando para Jesus e eu acho Jesus maravilhoso como comunicador, porque Jesus, ele é fiel e ele é relevante. Fiel e relevante. Eu não sei se você já parou para perguntar assim: por que Jesus usou as figuras que usou para esta igreja? Por exemplo, por que ele disse assim: quem dera tu fosses quente ou fria? Porque tu és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Por que Jesus usou essa expressão? Por que Jesus usou, por exemplo, a expressão: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres? Por que Jesus usou a expressão, por exemplo: aconselho-te que compres vestes alvas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez? Ou por que Jesus usou, por exemplo, a expressão: aconselho-te que compres de mim colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas? Por quê? Sabem por quê? É porque Jesus lia o texto e lia o contexto. Ele lia o texto e lia o povo. Jesus não era aquele tipo de pregador que dava respostas a perguntas que não estavam sendo feitas. Jesus era fiel, ele era relevante. Por que Jesus usou a figura quem dera fosse frio ou quente? É porque Jesus conhecia e entendia da geografia onde a cidade estava estabelecida. Eu explico. Laodiceia estava no vale do rio Lico. Aquela região era a região mais rica da Ásia Menor. Hoje ainda a região mais rica da Turquia. Haviam 3 cidades próximas umas das outras, como que num triângulo. Dava-se para ver uma outra a olho nu. Quais eram essas cidades? Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Eram tão próximas que quando Paulo escreveu sua carta aos Colossos, diz lá no capítulo 4 que ele pede que a carta fosse lida também em Laodiceia e Hierápolis, porque era como se fosse a mesma coisa, a mesma região. O que aconteceu é o seguinte: Hierápolis era uma cidade mundialmente conhecida pelas suas águas térmicas. Era a nossa Caldas Novas ou Poços de Caldas de hoje. Ali, de uma montanha de algodão, numa rocha calcária branca, brotavam águas quentes, que iam descendo em cascatas, formando piscinas naturais, e gente do mundo inteiro ia ali para tomar seus banhos terapêuticos, para curar suas doenças. Por outro lado, na cidade de Colossos, do outro lado,
era também mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas geladas, que também eram terapêuticas. Pessoas vinham para fazer tratamento de saúde naquelas piscinas de águas geladas lá de Colossos. Porém, Laodiceia não tinha fontes, nem de água quente, nem de água fria. A água que chegava em Laodiceia vinha das montanhas por meio de aquedutos e chegava em Laodiceia mornas, tépidas, impróprias para o banho terapêutico e impróprias para beber. Causava náusea. Aí Jesus Cristo disse para aquela igreja: quem dera tu fosses quente como as águas de Herápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam em Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura do ouro refinado? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Todo ouro descoberto na Ásia era processado em Laodiceia e exportado para o resto do mundo. Era uma cidade riquíssima, riquíssima. Mas aquela cidade e aquela igreja que refletia a cidade, embora tivesse riqueza financeira, era paupérrima espiritualmente. Por que Jesus usou a figura das vestes brancas para te vestires? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. As fábricas de tecidos se multiplicavam na cidade e era conhecida mundialmente a lã negra que se produzia lá em Laodiceia. E Jesus Cristo diz então: você que se orgulha tanto das suas fábricas de roupas, você que se orgulha tanto da sua indústria têxtil, eu aconselho que você compre de mim vestiduras brancas para te vestires. Porque vestiduras brancas falam de salvação, falam de santidade. Por que Jesus usou a figura do colírio para ungir os olhos? Por quê? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Pessoas vinham do mundo inteiro para Laodiceia para tratar das suas doenças dos olhos. Ali se produzia um remédio quase milagroso, o pó frígio. E a igreja se orgulhava de ter na cidade suas clínicas oftalmológicas. E Jesus Cristo disse: eu aconselho que você compre de mim colírio para ungires os teus olhos. Jesus é fiel e Jesus é relevante. Por isso ele olha para a igreja e diz: Laodiceia, você é ortodoxa, você é ética, você é próspera, você está em paz. Mas falta você uma coisa. E esse é o diagnóstico que Jesus Cristo faz. Falta fervor espiritual. E eu estou convencido disso, irmãos. A necessidade da igreja hoje é fervor espiritual. Graças a Deus somos uma igreja ortodoxa. Graças a Deus. Graças a Deus somos uma igreja ética. Graças a Deus. Graças a Deus somos uma igreja próspera. Temos mais do que precisamos. Graças a Deus vivemos em paz. Louvado seja Deus. Mas falta-nos fervor, queridos. Entusiasmo, vibração, piedade, devoção, entrega, plenitude do Espírito Santo. Falta-nos. Falta-nos. Falta-nos vibração com as coisas de Deus. Falta-nos prioridade com o reino de Deus. Falta-nos paixão pela obra de Deus. Eu estou convencido disso, queridos, de que nós precisamos desesperadamente buscar este fervor espiritual. Eu tenho ficado muito angustiado, sabe, irmãos, como pastor. Eu não sei se o pastor Jeremias, os pastores da igreja enfrentam isso aqui em Belo Horizonte, mas eu fico aflito com algumas coisas. Sabe uma coisa que tem me afligido muito hoje? É a secularização da igreja de Deus. Nós mantemos todo o nosso arcabouço doutrinário, teológico, mas parece que quando nós vamos colocar isso em prática, nas coisas básicas da vida, a gente tem um descompasso.
Que vem uma coisa que me entristece hoje, profundamente. As nossas festas de casamento. Quanto mais rica a família, mais complicada é a festa. A gente faz um culto lindíssimo na igreja, onde se canta, se adora, se prega, se busca a presença de Deus. E quando vai para o cerimonial, não tem mais nada a ver, nada a ver, nada a ver. A música já não glorifica mais a Deus. A bebida alcoólica é servida a rodo. A pista de dança é aberta. E os crentes saem dali com as pernas bambas, trôpicos, bêbados. Amados irmãos, olhe para o retrovisor. As igrejas que na Europa, na América do Norte entraram por esse caminho estão hoje minguando. Precisamos de fervor, queridos. Precisamos de fervor. Precisamos buscar a Deus. Precisamos pedir que o Senhor inflame a nossa alma de novo. Eu fico olhando para a igreja da Europa no século XVIII. Quando a igreja estava perdendo o seu fervor, como Deus levantou um grupo de universitários para orar. Eu morei alguns meses na rua ao lado da Universidade Mackenzie. Meus irmãos, dá um desespero, dá uma angústia. Quando você vê milhares de jovens universitários bêbados. É o segundo bar que mais se vende cerveja em São Paulo. Fica exatamente em frente. E eu fico imaginando quando a moçada, em vez de ir para um happy hour de um bar de esquina na sexta-feira, resolver fazer um clube santo para orar, para acertar a vida com Deus, para clamar por avivamento, para atravessar madrugadas de vigílias em oração, pedindo que rasgue os céus e Deus desça com poder. Foi no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que esta reunião de oração chamada Clube Santo experimentou uma visitação poderosa de Deus. E aqueles moços, John Wesley, George Whitefield e tantos outros se levantaram no poder do Espírito Santo, e as igrejas que estavam vazias começaram a se encher de gente faminta de Deus, e um avivamento percorreu toda a nação. Que Deus nos dê fervor. Que Deus venha sobre nós com grande autoridade e poder, aquecendo de volta o nosso coração. Volte um pouco a sua ficha, amado. Volte a pensar naquele tempo que você orava mais do que ora hoje. Que você buscava mais a Deus do que busca hoje. Que você lia a Bíblia e parecia que a Bíblia estava realmente saltando aos seus olhos com palavra viva que queimava o seu coração. Lembre daquele tempo em que você não saía de casa sem um folheto no bolso para entregar, que você levava uma Bíblia, um livro, uma palavra para quem estava do seu lado, no ônibus, no metrô, na rua, no táxi, em qualquer lugar que você estivesse. Peça ao Senhor Deus que aqueça de volta o seu coração. Eu conto uma história até engraçada num livreto meu, de uma igreja que estava numa pequena cidade, era uma pequena igreja, e não impactava coisíssima nenhuma cidade. Até do lado da igreja morava um ateu, que nunca fora convidado para a igreja, também nunca se interessou em ir. Um dia, o templo dessa igreja pegou fogo, literalmente. As chamas começaram a devorar aquele prédio. E os crentes foram chamados às pressas para apagar aquele incêndio, baldes d'água daqui, baldes d'água dali, baldes d'água da acolá, e de repente o ateu lá junto, jogando balde d'água para apagar o fogo. E a zeladora da igreja, ao ver o ateu ali, ficou muito surpresa, e disse: mas o senhor aqui, é a primeira vez que eu vejo o senhor na nossa igreja. E o ateu respondeu: mas também é a primeira vez que essa igreja pega fogo. É claro que eu não estou falando de fogo estranho,
Porque eu não estou falando de fogo fátuo, de fogo fabricado na terra, de fogo plástico que só tem beleza, mas não tem calor. Eu estou falando do fogo do Espírito, que aquece, que purifica, que ilumina, que alastra, que promove a glória de Deus e o crescimento da igreja. Precisamos de fervor, queridos. Nós precisamos de fervor. Sabe o que acontece? Quando a igreja perde o fervor, ela provoca sofrimento em Jesus. Você já teve náuseas? É um desespero. É uma angústia. É pior do que uma dor crônica, aguda. E quando nós perdemos o fervor, ainda que conservemos a ortodoxia, ainda que conservemos a ética, ainda que conservemos a prosperidade, ainda que conservemos a paz, se perdemos o fervor, nós provocamos náuseas no Senhor Jesus. O Senhor Jesus está passando aqui. E Ele está investigando a sua igreja, cada um de nós. Qual é o diagnóstico que Ele tem para fazer da sua vida? Como é que você está nesta noite, aos olhos daquele que vê todas as coisas? Depois do diagnóstico, irmãos, vem um apelo de Jesus. Preste atenção. O diagnóstico é feito dos versos 15 ao 17. Agora vem o apelo de Jesus do 18 ao 20. E Jesus é tão doce, é tão terno, é tão meigo, é tão cavalheiro, que em vez de ele dar uma ordem, ele dá um conselho. Aconselho-te. E ele se apresenta como um mascate, como um vendedor. Aconselho-te que de mim compres ouro, vestes, colírio. O produto é básico, é essencial e o preço é de graça. Aconselho que de mim compres. Mas sabe o que me impressiona aqui, meus amados? É que às vezes quando a igreja perde o fervor, ela corre o risco de buscar qualquer outra novidade para substituir o fervor. Nós corremos o risco de tentar preencher essa lacuna com outra coisa, com ativismo, com programações, com muitas atividades, com agenda complicada demais. E Jesus Cristo está dizendo o seguinte: a solução para a igreja não é correr atrás da última novidade do mercado da fé. Jesus Cristo está dizendo: compre de mim, de mim, de mim. Jesus é o remédio para a igreja. Jesus é quem restaura o fervor da igreja. Jesus é quem tem a resposta para a igreja. É em Jesus que nós encontramos de volta o fervor espiritual. Amados irmãos, depois que Jesus faz este apelo, Ele vai dizer para você que você pode ser muito rico. E essa riqueza não preencheu seu coração. Você precisa comprar ouro de Jesus. É a riqueza do céu. É a riqueza espiritual. Você pode andar no carro mais chique da sua cidade, você pode morar num apartamento de cobertura, você pode ter o carro importado na sua garagem, você pode ter a conta mais robusta que tem lá no banco, mas se você não está enriquecido com a graça de Deus, haverá ainda um vazio no seu coração. Você pode frequentar as boutiques mais famosas de Belo Horizonte, você pode usar as roupas de grifes mais caras da cidade, mas se você não estiver trajando as vestes alvas que Jesus oferece, você estará nu espiritualmente. Você pode ter uma visão de águia, mas se o colírio do céu ainda não limpou os seus olhos, você não terá discernimento espiritual. Chega no verso 19, o Senhor Jesus tem uma afirmação a fazer e uma ordem a dar. E a afirmação é essa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sabe o que é bonito em Jesus? Ele pega pesado. Mas ele não pega pesado porque quer esmagar a cana quebrada e
apagar a torcida que fumega. Está dizendo, eu estou pegando pesado com você porque eu amo você. Que eu me importo com a sua vida. Porque eu não quero que você continue vivendo uma vida vazia, seca, árida, sem fruto, sem vigor, sem entusiasmo, sem calor, sem devoção, sem piedade. Sem vibração espiritual. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Aí vem a ordem, sê pois zeloso e arrepende-te. Muda de vida, muda de rumo, muda de conduta. Chega no verso 20, Jesus docemente está dizendo assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que mais me deixa espantado nesse texto? É a possibilidade de nós nos reunirmos, cantarmos, pregarmos, orarmos, ofertarmos e Jesus ainda estar do lado de fora. Jesus estava do lado de fora. Particular. Sabe o que Jesus está dizendo? Como é que restaura o fervor espiritual? É quando você convida Jesus para estar com você, na sua vida, na sua intimidade. Eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, você com você e você vai cear comigo. Que Jesus nos convide a cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter intimidade com você. Vida cristã, querida, é muito mais do que apenas um corolário de doutrinas. Vida cristã é um relacionamento com a pessoa viva do Senhor Jesus. É intimidade com Ele, é comunhão com Ele, é estar à mesa com Ele, é desfrutar da presença dEle, é deleitar-se nele. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da paz, é na presença dEle que tem plenitude de alegria, é na destra dEle que tem delícias perpetuamente. Ele está dizendo, eu quero estar com você, eu quero ter intimidade com você. Depois deste apelo, Jesus tem promessas para fazer. Veja comigo que no verso 14 ele diz que ele tem autoridade credencial, competência para fazer promessas. Veja aí o verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém. Quando fala o amém, ele é a última palavra de Deus, ele é o ômega de Deus. Se você não ouvir Jesus, não resta mais esperança para a sua vida. Agora Deus nos fala pelo Filho. Segundo, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, quando eu falo, eu cumpro, quando eu prometo, eu realizo. Ele não é homem para mentir. Ele pode restaurar o fervor espiritual no seu coração. Ele pode trazer de volta o calor para a sua alma. Ele pode reavivar a sua alma. Ele pode inflamar você com o seu espírito. E se você crê que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu nesta noite, Ele pode batizar você com o seu poder, com a sua graça. Um batismo de amor, um batismo de entusiasmo, um batismo de devoção, um batismo de poder espiritual. Ele vai dizer o seguinte, eu sou o princípio da criação de Deus. É claro que Jesus não está querendo dizer aqui o que o presbítero Ário, lá de Alexandria, entendeu equivocadamente, que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Não! Quando diz que Ele é o princípio da criação, significa que Ele é o agente da criação, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e se Ele chamou à existência as coisas que não existiam, Ele pode também restaurar o fervor espiritual no seu coração. Quando chega no verso 21, ele vai fazer a promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O que eu acho bonito é a transição do verso 20 para o verso 21. Ele sai da privacidade da mesa no verso 20 para a publicidade do trono no verso 21. Quem é que se assentará com ele no trono?
quem se assentou com ele à mesa. Quando você, na sua intimidade, no seu quarto, na sua vida particular, na sua devoção individual, anda com Jesus, você tem a promessa que um dia você vai se assentar com ele publicamente no seu trono. Jesus não quer apenas levar você para o céu, ele vai levar você também para o trono. Para uma igreja que se orgulhava das suas riquezas, das suas pompas, das suas glórias humanas, Jesus Cristo está dizendo: igreja, o que eu tenho para você é muito maior, é muito melhor. Eu quero colocar você numa posição de regência, de governo, de liderança no trono. Por isso Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos amados, em julho do ano passado eu estive visitando essas 7 igrejas, percorrendo uma por uma. E eu fiquei muito triste, chorei algumas vezes. Sabem por quê? Porque todas essas 7 igrejas morreram. Morreram. Hoje se tem apenas uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Apenas pedra e poeira. E nada mais. Nessa mesma região tem menos de 1% de crentes em Jesus. Em toda essa região das 7 igrejas. Sabem por quê? Porque essas igrejas não ouviram o que o Espírito disse a elas. Há uma estatística de que a igreja corre um sério risco de, em cada 3 gerações, passar por um processo de apostasia. Aquela geração que saiu do Egito pereceu no deserto. A segunda geração entrou na terra prometida. A terceira geração não conhecia mais a Deus. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram mais crentes do que nós. Irmãos, nós estamos numa corrida de bastão. Se nós não passarmos o bastão para a próxima geração, corre-se o risco de a outra geração não conhecer a Deus. Olha para a Europa, o velho continente, onde aconteceu a reforma protestante, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento missionário moderno, onde aconteceu o movimento de oração dos moravianos, onde aconteceram os grandes avivamentos, onde aconteceram as grandes obras missionárias que levou a palavra de Deus para o mundo inteiro. A Europa hoje é um continente chamado pós-cristão. Menos de 4% dos crentes frequentam a igreja hoje na Europa. Recentemente recebi um telefonema de um amigo lá de Londres e ele estava me dizendo: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, de John Wesley. A Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce. A Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de John Stott, de Mark Lloyd Jones. A Inglaterra é hoje o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus no mundo inteiro. Os templos estão sendo vendidos e transformados em teatros, transformados em museus, transformados em boates. E a igreja parece que está como um vale de ossos secos. Olha para a realidade da América do Norte, onde nós temos muitas igrejas chamadas dead churches, igrejas mortas. Templos enormes, catedrais lindíssimas, mas vazias. Estive agora no mês de julho em Amsterdã, um país de cultura e tradição protestante. Os grandes templos são apenas lugares públicos de obras sociais do governo, mas não tem mais culto, não tem mais gente, não tem mais povo para frequentar. Sabem por quê? Porque essas igrejas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus não permita que entremos por esse caminho da frieza, da mornidão, do secularismo.
Que Deus não permita que jamais negociemos a verdade, o compromisso, a fidelidade. Mas entendamos uma coisa, queridos. Não basta apenas ortodoxia. Não basta apenas ética. Não basta apenas prosperidade. Não basta apenas ter paz. Precisamos do fervor. Do fervor que não pode ser gerado na terra, só pode vir do trono de Deus. Que não pode ser produzido pelo homem, só pode ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e inflame o nosso coração. Pastor Jeremias, ore por nós, por favor. Queria convidar você a se colocar de joelho, meu irmão.